Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo nasceu. Não em um lugar específico, mas em todos os lugares ao mesmo tempo. Toda a matéria, energia, espaço e tempo estavam comprimidos em um ponto inimaginavelmente pequeno, quente e denso. E então, em um instante, esse ponto começou a se expandir. Essa expansão repentina e violenta é o que chamamos de Big Bang. Foi o início de tudo, do tempo, do espaço, da física como conhecemos, e também de nossa própria história. Muito prazer, você está na dimensão do conhecimento. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era uma mistura fervente de partículas fundamentais, prótons, nêutrons, elétrons e uma quantidade imensa de energia. As temperaturas eram tão extremas que nada podia se unir. Mas conforme o universo se expandia, ele esfriava. E isso permitiu que, poucos minutos depois, essas partículas começassem a se combinar para formar os primeiros núcleos atômicos. Surgiram os primeiros elementos, hidrogênio e hélio, os blocos de construção das estrelas. Mesmo com os núcleos formados, ainda levaria cerca de 380 mil anos até que o universo esfriasse o suficiente para que os elétrons se ligassem a esses núcleos, formando átomos. A partir daí, a luz pôde finalmente viajar livremente, e o universo deixou de ser opaco. A radiação liberada nesse momento inicial ainda existe hoje, e pode ser detectada como um brilho fraco e uniforme vindo de todas as direções. Chamamos isso de radiação cósmica de fundo, o eco mais antigo do universo. Durante centenas de milhões de anos após essa liberação de luz, o universo mergulhou numa longa era escura. Não existiam estrelas, nem galáxias, apenas nuvens de hidrogênio e hélio flutuando no espaço. Mas a gravidade estava trabalhando silenciosamente, atraindo essas nuvens para regiões de maior densidade. Aos poucos, essas regiões colapsaram sob seu próprio peso, esquentando cada vez mais até que, no coração delas, a fusão nuclear teve início, nasciam as primeiras estrelas. Essas estrelas eram gigantescas, muito maiores que o nosso Sol, e tinham vidas curtas. Mas, ao morrer, explodiam em supernovas, espalhando pelo espaço os elementos que haviam criado em seus núcleos. Elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, os ingredientes essenciais da vida. A cada nova geração de estrelas, o universo se tornava mais rico, mais complexo. As estrelas começaram a se agrupar, formando galáxias. Algumas pequenas, outras imensas, como a nossa, a Via Láctea. A Via Láctea começou a se formar por volta de 13,6 bilhões de anos atrás. Durante bilhões de anos, ela cresceu por meio da fusão com outras galáxias menores e da formação constante de novas estrelas. Em um dos braços dessa galáxia espiral, há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira começou a colapsar, provavelmente perturbada por uma supernova próxima. No centro dessa nuvem nasceu uma nova estrela, o Sol. Ao seu redor, o material restante começou a se agrupar, dando origem aos planetas. A Terra foi um desses planetas. Inicialmente, era um mundo incandescente, bombardeado constantemente por asteroides. Seu interior fervia de atividade vulcânica. Com o tempo, a superfície esfriou, formando uma crosta sólida. A água, vinda de cometas e do vapor da própria atividade vulcânica, acumulou-se em oceanos. Em algum ponto desse ambiente caótico e primitivo, surgiram as primeiras formas de vida. Ninguém sabe exatamente como, mas moléculas se organizaram de forma a se replicar, e a vida começou. A vida inicial era extremamente simples, organismos unicelulares, que não tinham núcleo, como as bactérias. Durante bilhões de anos, esses seres dominaram o planeta. Algumas desenvolveram a capacidade de realizar fotossíntese, usando a luz do Sol para produzir energia. Como subproduto, liberavam oxigênio. Esse oxigênio começou a se acumular na atmosfera, mudando drasticamente o planeta e permitindo o surgimento de formas de vida mais complexas, com núcleos e organelas, os eucariontes. A partir desses organismos, surgiram os primeiros seres multicelulares. Animais e plantas rudimentares evoluíram nos oceanos. Há cerca de 541 milhões de anos,
A chamada explosão cambriana marcou o surgimento de uma enorme diversidade de formas de vida, criaturas com exoesqueletos, olhos, tentáculos. A vida começou a se especializar, a ocupar diferentes nichos. Pouco depois, os primeiros organismos começaram a explorar a terra firme. Plantas foram as pioneiras, seguidas por insetos, anfíbios e répteis. Durante a era dos dinossauros, a Terra foi dominada por criaturas gigantescas. Eles habitaram todos os continentes, do mar à terra, durante mais de 150 milhões de anos. Mas esse domínio chegou a um fim súbito há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide colidiu com o planeta, liberando uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. O impacto desencadeou incêndios globais, tsunamis e um inverno prolongado. A maioria dos seres vivos foi extinta. Mas alguns sobreviveram. Entre os sobreviventes, estavam pequenos mamíferos, que até então viviam nas sombras dos grandes répteis. Sem os dinossauros, esses mamíferos se diversificaram. Evoluíram em várias formas e tamanhos, ocupando todos os ambientes. Um grupo em especial, os primatas, começou a desenvolver cérebros maiores e mais complexos. Viviam em árvores, usavam membros com habilidade para agarrar, e começaram a formar sociedades rudimentares. E então, na savana africana, surgiu algo novo. Há cerca de 7 milhões de anos, um ancestral comum entre nós e os chimpanzés começou a caminhar ereto. Isso liberou as mãos para o uso de ferramentas. Essa linha evolutiva levou espécies como o Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus. A cada geração, o cérebro crescia, a linguagem se tornava mais sofisticada, a cultura se tornava transmissível. Há cerca de 300 mil anos, surgiu o Homo sapiens, com um cérebro capaz de imaginar, planejar e lembrar. Estávamos prontos para mudar o mundo. Os primeiros humanos viviam em pequenos grupos nômades, caçadores e coletores. Viajavam grandes distâncias, dominavam o fogo, desenvolviam rituais, pinturas, símbolos. Com o tempo, cruzaram desertos, oceanos, montanhas, e povoaram praticamente todo o planeta. Há cerca de 10 mil anos, uma revolução silenciosa mudou tudo, a agricultura. Ao aprender a plantar e domesticar animais, os humanos puderam se fixar em um só lugar. Nasciam as primeiras aldeias, e com elas, as primeiras civilizações. Com a agricultura, veio o excedente de comida. Esse excedente permitiu que nem todos precisassem cultivar, alguns podiam construir, criar, governar. Surgiram cidades, impérios, religiões, sistemas de escrita. Criamos arte, arquitetura, matemática, filosofia. Da Mesopotâmia ao Egito, da Grécia à Índia, da China à América pré-colombiana, nossas ideias floresceram. Com o tempo, exploramos os oceanos, cruzamos continentes, expandimos nosso conhecimento. Entramos na era da ciência. Nos últimos séculos, descobrimos leis que regem o movimento dos planetas, a estrutura dos átomos, o código genético da vida. Desenvolvemos tecnologias que nos conectam em tempo real, que nos permitem observar o universo e explorar o fundo dos oceanos. Enviamos naves a outros planetas, telescópios ao espaço e robôs a Marte. Aprendemos a manipular o DNA, a criar inteligência artificial, a construir sociedades mais complexas, mas também mais frágeis. Hoje, somos mais de 8 bilhões de seres humanos, todos descendentes de uma linhagem que remonta a bilhões de anos. Cada célula do nosso corpo carrega a herança do cosmos. Somos feitos do pó das estrelas, de elementos forjados no coração de estrelas mortas há bilhões de anos. E somos capazes de refletir sobre isso. De contar essa história. Uma história que começou com o nascimento do tempo, atravessou eras de escuridão e luz, até encontrar, em um planeta azul, a consciência. Com a consciência, vieram também as escolhas. A capacidade de transformar o mundo ao nosso redor nos trouxe avanços extraordinários, mas também desafios gigantescos. Construímos civilizações com tecnologias que nos conectam em segundos, desenvolvemos vacinas, descobrimos exoplanetas e aceleradores de partículas. Porém,
Ao mesmo tempo, alteramos o clima da Terra, esgotamos recursos naturais, causamos a extinção de espécies e criamos armas capazes de nos destruir. Chegamos a um ponto em que nossa própria sobrevivência depende do entendimento dessa história. Porque, ao compreendê-la, percebemos que não estamos separados do universo, somos parte dele. Não há uma linha divisória entre nós e o resto. Somos natureza. Somos cosmos em forma de gente. E o que fazemos aqui, agora, ecoa pelo futuro de toda a vida no planeta. A responsabilidade é enorme, mas também é uma oportunidade rara, a de sermos guardiões conscientes de um legado cósmico. À medida que olhamos para as estrelas, buscando respostas, também voltamos o olhar para dentro. Em nossos genes, em nossa cultura, em nossa imaginação, carregamos bilhões de anos de evolução. A ciência e a filosofia, lado a lado, nos ajudam a compreender o que somos e de onde viemos. E talvez, mais importante ainda, para onde podemos ir. Porque essa história, apesar de tão antiga, ainda está nos primeiros capítulos. O universo continuará a sua dança por bilhões de anos, com ou sem a nossa presença. Hoje, especulamos sobre o futuro da humanidade e do próprio universo. Acredita-se que, dentro de bilhões de anos, o Sol expandirá e engolirá a Terra. As estrelas começarão a morrer, uma a uma, e as galáxias se afastarão cada vez mais umas das outras. O universo pode acabar em escuridão, em gelo, ou em um novo ciclo de renascimento. Não sabemos. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto houver consciência para observar, imaginar e criar, há também esperança. Esperança de que sejamos mais que passageiros, que sejamos exploradores, criadores, cuidadores. A história do universo é uma epopeia de matéria que se transformou em vida, e de vida que se transformou em pensamento. É uma narrativa que cruza fronteiras do tempo e espaço, que une o micro e o macro, o átomo e a galáxia. E, nessa vastidão toda, é espantoso pensar que tudo isso possa ser contado por nós, pequenos seres em um planeta aparentemente comum, mas com uma história extraordinária. Isso nos dá um novo senso de pertencimento, uma nova forma de ver o mundo e o nosso papel nele. Cada descoberta que fazemos é como acender uma nova luz na escuridão do desconhecido. E, com cada luz, o universo se revela um pouco mais, e nós nos compreendemos um pouco melhor. A jornada continua. Ainda há muito a aprender, muito a explorar. Ainda há perguntas sem resposta, mistérios não resolvidos, possibilidades não imaginadas. E talvez seja isso que torna essa história tão fascinante, o fato de ela estar viva, em constante transformação, como nós. A história do universo é também a nossa história. De partículas a planetas, de moléculas a mentes. Tudo o que somos hoje, nossas músicas, nossas perguntas, nossos medos e sonhos, é o resultado de uma longa cadeia de eventos improváveis. E mesmo que sejamos apenas um ponto minúsculo em um cosmos imenso, talvez sejamos a forma que o universo encontrou de se conhecer. A história ainda está sendo escrita. E agora, somos nós que seguramos a caneta. Se você gosta de temas como esse, considere se inscrever e fazer parte de uma nova dimensão, a dimensão do conhecimento. Muito obrigado pela sua presença.